Olá, nós estamos começando aqui com muita alegria aqui no coração, mais um encontro do Celebrando Restauração e que legal que você está aqui junto com a gente. Eu sou o Alexandre, um filho amado de Deus, vencendo a codependência emocional nas áreas do medo, da dificuldade de dizer não, da necessidade de agradar a todos. E tudo isso eu descobri aqui, nessa ferramenta, no Celebrando Restauração, que tem abençoado a minha vida e a vida de muitas pessoas. Como eu já disse, a gente está muito feliz que você está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. E sempre aqui no começo dos nossos encontros, eu peço algumas coisas para você, algumas gentilezas, alguns favores aí para você nos ajudar aqui para que esse encontro alcance cada vez mais pessoas. Primeira coisa, deixa o seu like aí pra gente, então vai lá, ó, pega o mouse, você que está no PC, você que está com o dedinho aí no touch, vai lá assim, ó, e curte, ó, deixa um like pra gente aí, porque o YouTube ele entende que cada vez que você curte, esse conteúdo é relevante, ele vai mostrar esse card em outros lugares, para outras pessoas, isso aumenta a visibilidade aqui do nosso encontro, e isso faz com que mais pessoas sejam alcançadas através dele. Então, deixa o like aí pra gente que vai ser bem legal, né? Segundo lugar, compartilha o link, compartilha esse encontro com todo mundo, avisa todo mundo que o encontro do Celebrando já começou. Para você que está aqui no ao vivo, pega o link lá, manda nos grupos de WhatsApp da igreja, da família, do pessoal do trabalho, manda lá esse encontro para que eles possam também assistir. Você que está assistindo depois do ao vivo, vale para você também. Espalha aí o link, espalha o nosso encontro para que mais pessoas sejam abençoadas, como você está sendo abençoado através desses encontros que a gente está fazendo aqui. E em terceiro lugar, eu sempre falo aqui, fala de onde você está falando, qual a cidade de onde você está falando. Por quê? A gente está aí no chat ao vivo agora, né? Como eu falei que tem pessoas que vão assistir depois no gravado, mas você que está aí no ao vivo, tem uma equipe aí atenta para pegar aí a cidade de onde você está falando e mandar um abraço para você, para sua cidade, e vira uma festa ali no chat, né? Então fala para a gente de onde você está falando, que a gente quer mandar um abraço aí para a sua cidade. Então, ó, deixa o seu like, compartilha o nosso encontro e fala a cidade aí de onde você está falando, tá bom? A gente quer orar, como a gente sempre faz aqui, para começar os nossos encontros. Então, queria que você fechasse os seus olhos agora, levasse o seu pensamento aí a Deus, para a gente poder orar junto. Amém? Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo privilégio de estarmos aqui, Pai, juntos agora, reunidos, em volta aqui da Tua Palavra, da reflexão que o Senhor tem para a gente hoje, Pai. E eu peço que tanto aqui em Curitiba como Brasil afora, Pai, tantas pessoas que têm acompanhado a gente do Brasil, mas que o Senhor abençoe cada vida nesse momento, cada casa, cada lar onde esse encontro tem chegado nesse momento, Pai, no nome de Jesus, e abençoe este encontro aqui, Pai, que o Teu Espírito nos conduza, Pai. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. A gente vai louvar e adorar ao Senhor nesse momento aqui e a Roseliane vai nos conduzir. Olá, muito boa noite. Me chamo Roseliane e sou filha amada de Deus. Mais uma quinta-feira estamos aqui nessa caminhada. E uma caminhada que não é por ferramentas humanas, mas crendo no poder de Deus. Crendo no nosso poder superior, Jesus Cristo, e no seu Santo Espírito que fala conosco. Nessa caminhada a gente aprende tantas coisas, e uma delas, a principal, que é Deus quem faz a obra, tanto querer como realizar. Então, muitas vezes nessa caminhada nós começamos a resgatar coisas do nosso coração, princípios, compromissos. Eu queria te convidar nessa noite a resgatar algo no teu coração. A essência da adoração. Quem é Jesus para você? Ele é poderoso. Nisso eu creio. Nisso eu vivo. Nisso eu tenho experimentado a cada dia. Então, querido, que a adoração não seja apenas um momento de música, mas
seja um estilo de vida onde você possa adorar a Deus 24 horas por dia no decorrer da sua semana. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Você pode dizer? Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja um pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Volte-se para o Senhor, volte para a essência da adoração, Jesus Cristo. Deus abençoe. Olá, eu sou Antônio Carlos, talvez você me conheça como Toninho, mas sou filho amado de Deus, né? E hoje eu quero testemunhar daquilo que o Celebrando fez na minha vida, né? Eu já conhecia o Celebrando, não havia feito o ciclo completo, mas já tinha participado, né? Conhecia então a dinâmica e como o Celebrando, através do seu programa, ele proporcionava às pessoas que viveram situações parecidas com a que eu vivi, se tornarem um canal de bênção na vida daqueles que se dispusessem a participar e interagir dentro do grupo, respeitando suas regras. Eu e minha família, nós estávamos vivendo uma perda, um luto da minha sogra e da minha cunhada. Isso aconteceu
num tempo de 2 meses. E a partida das duas foi muito complicado, né? Por quê? Porque eram pessoas importantes e significativas para mim e, obviamente, para minha família. Minha esposa e meus filhos, eles estavam vivendo a dor, né, do luto de uma forma, obviamente, muito mais intensa do que a minha, porque era a mãe e era a avó, era a irmã, era a tia que eles haviam perdido, né? Na realidade, nós não estávamos sabendo bem lidar com essa situação, enfrentar essa situação de perda de duas pessoas tão significativas para nós, né? De certa forma, mesmo acreditando na existência de Deus, né, como um ser todo-poderoso e aquele que está presente em nossas vidas todo o tempo, cada um estava vivendo o seu luto, né? Embora nós procurássemos um ajudar o outro, respeitando a dor do outro, nós como família estávamos muito tristes e estava difícil reagir então àquela situação de perda. Essa situação ela estava de certa forma, né, estava adoecendo cada dia mais nós como família, eu e minha família, né? E nesse mesmo tempo, era final de ano, começou os avisos para o ciclo do próximo ano do Celebrando. E então eu comecei a pensar, a imaginar, né, sobre o que eu já tinha vivido, aquilo que eu já tinha experimentado, no que eu já tinha na participação que eu havia feito no Celebrando, depois interrompi, de como essa ferramenta Celebrando poderia então me ajudar nessa questão do luto, né? Para que aqueles acontecimentos, né, de certa forma, eles se tornassem algo do passado. Nós, obviamente, não iríamos esquecer, não iríamos apagar da nossa mente, mas como nós poderíamos lidar com ele de uma forma que ele se tornasse mais leve e que não perdesse, então, o seu significado, porém que fosse melhor para nós, de uma forma mais tranquila de lidar com aquela situação. Não existia, obviamente, naquela época, um grupo específico para enlutados, né? Mas mesmo assim, aplicando os ensinamentos e princípios ministrados através das lições do Celebrando na minha vida e no meu relacionamento com a minha família, essa atitude ela foi dissipando aquele sentimento de tristeza pela perda e então nós conseguimos superar as fases do luto, né? Aquela fase difícil da minha vida e da minha família. Então o Celebrando foi a ferramenta que proporcionou essa mudança, porque acreditei que Deus usaria aqueles princípios e o grupo de partilha, o Celebrando como um todo, para proporcionar e fazer a diferença em minha vida e, consequentemente, na vida da minha família. Recentemente também eu vivi uma situação que foi muito importante, acreditar no agir de Deus, acreditando também no poder da oração. Minha família, mais precisamente meu genro, minha filha e eu, nós fomos contagiados, né? Nós testamos positivos para a Covid. Meu genro teve 100% dos pulmões comprometidos, ficou mais ou menos 20 dias na UTI, foi entubado e no início desse processo, conversando com os médicos, eles me informaram que ele tinha apenas 10% de chance de vida. Chegaram até a perguntar para mim lá no hospital se eu tinha, né, se eu dispunha de plano de assistência funeral, né, porque a situação era realmente muito complicada, né? Quando o médico terminou de falar, eu fiz um resumo do que ele tinha me dito e eu perguntei, né, se através daquele resumo eu tinha entendido tudo que ele havia me explicado. E ele disse que sim. Quando ele disse-me que sim, eu disse para ele, embora clinicamente, como o senhor disse, ele tem apenas 10% de chance, né, de viver, para Deus esse percentual era de 100%. 10% para Deus era 100%. E que eu acreditava no poder da oração e no poder de Deus e que ele iria recuperar, restaurar a saúde do Orlando. Naquele momento nós acionamos, logo que eu saí dali, a igreja para estar em oração e talvez você
foi um dos que orou por essa situação, né? E Deus fez um milagre, né? De uma saturação que ele estava, de 18, de uma forma inexplicável cientificamente, essa saturação passou para 96, né? Então Deus fez um milagre, e aqueles, né, que não acreditavam em Deus, que se diziam ateu, disseram até que não existia outra explicação para aquele acontecido, senão dizer que foi um milagre, né? Acreditar, né, que Deus pode mudar as nossas circunstâncias nos leva a agir. Essa ação, através da oração, do clamor de Deus, de uma família de fé, que ora e glorifica aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Essa união em oração, ela aciona o poder de Deus que age em nossas vidas e o milagre acontece. Foi isso que aconteceu na vida do Orlando, na vida da Ilô, que também foi contaminada, teve internada, na minha vida também, que fui contaminado, tive uma semana internado, né? E Deus agiu e nos abençoou com a cura. Estamos ainda em recuperação, mas o pior já passou. Que Deus te abençoe e acredite, creia que Deus quer te abençoar através desta ferramenta que é o Celebrando a Restauração. Hoje a gente está entrando também aqui num passo novo. Olha só, a gente vai entrar no passo de número 11. Olha só por quanta coisa você já passou aqui no Celebrando Restauração. Passo 11. Isso quer dizer que a gente está entrando no passo 11 e hoje vai faltar só o passo 12. A nossa caminhada aqui está quase chegando ao final. E sempre quando a gente chega nesse ponto aqui da jornada, eu gosto de dizer algo para todo mundo que está acompanhando a gente aí. Não desista, não desista. Coloca aí no chat assim, ó, hashtag não desista. Fala lá no teu grupo de partilha, provavelmente vocês têm um grupo de WhatsApp lá junto. Coloca lá no grupo de WhatsApp hoje, lá, ó. Pessoal, não desista, porque a gente está na lição 21 do passo de número 11. Então a gente está vencendo aí a nossa caminhada. Sempre quando eu começo aqui os encontros, eu faço uma revisão do conteúdo que a gente já estudou de uma maneira bem rápida e bem prática, né? E por que eu faço isso em todos os encontros? Porque o Celebrando Restauração, ele não é um curso, queridos. Ele não é um curso. Não é um curso que você vai terminar e vai receber um diploma lá para você colocar na parede, assim, eu fiz o Celebrando Restauração. Não, não é assim, né? O Celebrando, ele é 12 passos. A gente tem um ciclo, que a gente chama de ciclo. Começa lá no comecinho do ano e vai até o final do ano. A gente sempre faz uma pausa. Tem ministérios que também trabalham com Celebrando Restauração que não fazem esta pausa. Varia muito de igreja para a igreja, mas a gente faz essa pausa ali nas festas de final de ano, principalmente, né? Dá ali um tempinho para os nossos voluntários também se renovarem para começar o próximo ano. A gente chama de um ciclo, mas o fato da gente medir a nossa caminhada através de ciclos não quer dizer que a sua caminhada de restauração tem um começo e um final. Então assim, puxa, eu fiz o Celebrando, então muita coisa já mudou na minha vida, eu não preciso mais fazer o Celebrando. Não preciso mais fazer o Celebrando. Agora eu fiz, já estou curado, vou partir para outra, né? Já consertei muita coisa na minha vida e bola para frente. Mais ou menos assim as pessoas falam. A ideia, queridos, do 12 Passos, que ele nasceu dentro de uma igreja e nasceu de uma igreja luterana, né? Era a ideia de um estilo de vida. Não que tivesse começo, meio e fim, e que você chegasse lá no passo 12, então eu concluí o passo 12 e vou embora. Pelo contrário, a gente ainda vai fazer a reflexão do passo 12 e você vai ser convidado a ministrar pessoas através do que Deus fez na sua vida no passo 12. Então a história, ela não para. A história, ela continua. E a gente quer que você, cada vez mais, venha assimilar os 12 passos
que outros grupos também de apoio trabalham da mesma forma, com 12 passos. Assimile isso como um estilo de vida, um estilo de vida. Porque a partir do momento em que isso for assimilado por você como um estilo de vida, muita coisa vai mudar. Geralmente quem faz um período do CR, ou um ciclo, como a gente fala aqui, não fica só nesse ciclo. A pessoa vem para fazer o segundo, vem para fazer o terceiro, vem para fazer o quarto, o quinto, o sexto. Assim como eu, que estou aqui no 7º ciclo, né? Tem pessoas que estão no 8º, no 10º, 11º. Nossa, mas quer dizer que eu não vou curar nunca a minha vida? Não, não é isso. Isso quer dizer que você está ali para ouvir e para abençoar outras pessoas com a sua história. A gente sempre fala aqui, inclusive para a liderança do Celebrando Restauração, que a gente não está aqui, querido, para liderar ninguém. A gente não está aqui para liderar ninguém. E no Celebrando, a gente não lidera nenhuma pessoa. Nós estamos aqui para ser facilitadores e em especial porque nós precisamos, eu preciso, a equipe precisa da sua restauração também, né? E isso é muito importante dentro dessa caminhada. A gente está indo para o final dos nossos encontros, do nosso ciclo, né? Aqui de 2021 eu estou falando. Mas eu quero que você assimile, a minha oração é essa, que você assimile os 12 passos como um estilo de vida para a sua vida, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, vivendo dessa forma sempre. E aí quando eu faço essa revisão, é justamente para isso, para que a gente se lembre dos passos e assimile ele nas nossas vidas. A gente tem uma máxima aqui no Celebrando, todos nós precisamos de restauração. O primeiro passo que a gente trabalhou lá no comecinho do ano, a gente falou do passo da realidade, o passo 1, quando eu admito que eu sou impotente para lidar com determinadas coisas na minha vida. E eu saio da negação, eu paro de negar que eu tenho determinados problemas e que eles existem. No passo de número 2, o passo da esperança, eu acredito que um poder superior, ele vai me ajudar a vencer tudo aquilo que eu admiti no passo 1 e eu vou ter a minha saúde renovada, a minha sanidade restaurada, né? No terceiro passo, a gente fala do passo da entrega. Eu entreguei a minha vida e a minha vontade aos cuidados de Deus. Quarto e quinto passos, o passo da coragem. O passo de escrever a história de vida e de compartilhar a história de vida, né? O sexto e o sétimo passo, a gente chama de passos de transformação, porque a gente está falando de listar os nossos defeitos de caráter no sexto passo. E no sétimo passo, a gente pedir a Deus que remova esses defeitos de caráter. No oitavo e no nono passo, a gente fala aqui sobre fazer reparações, pedir perdão e fazer reparações. Então, no oitavo, a gente faz uma lista também de todas as pessoas que nos ofenderam, nos machucaram, mas também todas aquelas que nós ofendemos e machucamos. E isso é muito bom para a gente poder entender quem são essas pessoas na nossa vida e liberar perdão, mas também pedir perdão. E no passo de número 10 e 11, que é os passos que a gente está meditando agora, a gente chama de passos da manutenção, porque o passo 10 ele fala sobre o inventário diário, aquilo que a gente já refletiu aqui em algumas lições anteriores. E o passo 11, ele fala da oração e da meditação, e é nele que a gente vai entrar hoje. O passo 11, ele diz o seguinte: procuramos, através da oração e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-las. O versículo base dessa lição aqui está lá em Colossenses 3,16, que eu gosto muito, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Isso na linguagem de hoje, numa linguagem um pouquinho mais antiga, na Revista e Atualizada, Revista e Corrigida, ele vai dizer que a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Eu gosto desse termo, ricamente. Para que a gente caminhe aqui na nossa caminhada de restauração, a palavra de Deus precisa preencher o nosso coração de maneira rica, para a gente conseguir ter sucesso nessa empreitada que a gente entrou, de restauração. E eu quero trazer aqui para a gente uma verdade central, Ela diz o seguinte, que nenhuma ou todo declínio espiritual
começa com a negligência da oração. Por isso que nessas duas lições a gente vai falar sobre meditação e oração. Nenhum coração ele pode desenvolver-se bem sem muita comunhão íntima com Deus. Não existe nada que possa compensar a falta dela. Em todos os grupos de apoio, querido, que você for visitar, seja aqui no Celebrando Restauração, seja o AA, o NA, seja o Alanon, a gente vai chegar nesse passo, no mesmo passo, passo 11, eu preciso melhorar o meu contato consciente com Deus. Não tem como a gente se desenvolver sem uma íntima comunhão com Deus. É isso que esse escritor, o Berridge, ele está falando. Todo o declínio espiritual da nossa vida, toda a derrocada da nossa vida, começa com a negligência da meditação e da oração. Eu não quero que você faça isso, mas talvez você já tenha experimentado isso na sua vida. Para você que de repente já tem contato com uma igreja, já tem uma vida que já sabe o que é muitas vezes orar e refletir na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Você já passou alguns dias sem orar? Já passou alguns dias sem orar? É terrível o que acontece no nosso coração se a gente passa uns dias sem orar. Sabe por quê? Porque algumas práticas voltam, algumas coisas que a gente não estava fazendo começam a nos tentar para a gente fazer novamente. E cada vez que a gente deixa de orar, a gente abre uma brecha na nossa vida. Cada vez que a gente deixa de melhorar o nosso contato consciente com Deus, a gente abre essa brecha na nossa vida. E para a gente caminhar, para a gente dar os próximos passos da nossa restauração, a gente precisa pensar nisso. Primeiro, na meditação. Aqui no Celebrando Restauração, a gente contempla o Celebrando na dinâmica da vida com Deus, o poder superior. Nosso poder superior aqui tem nome, Jesus. E é através dele que conseguimos vencer as nossas dependências e as nossas compulsões. É só Deus que vai te ajudar a vencer tudo isso. Agora, por que a gente pratica a oração e a meditação? Por que a gente pratica a oração e a meditação? Está aqui na nossa lição, no caderninho laranjadinho lá que você já deve ter, se você está caminhando aí com a gente, está lá na página 249. Por que a gente pratica a meditação e a oração? Tem lá essa pergunta. Primeiro, para melhorar o nosso relacionamento com Deus. A gente deseja conhecer cada vez mais sobre Deus e percebemos a sua presença na nossa vida. Isso é bom para a nossa caminhada de restauração. Só isso? Não. A gente também pensa no seguinte, para fazermos a sua vontade. Lembra lá no passo de número 2? Eu gosto muito de um versículo que fala assim, que Deus vai fazer com que nós tenhamos o desejo de obedecer. Ele está em Filipenses esse texto. Por quê? Porque quando a gente entrega a nossa vida, a nossa vontade aos cuidados de Deus, tem muitas coisas da nossa vontade, da nossa tentação. E a gente precisa trocar essa vontade. Por qual vontade? Pela vontade de Deus. Quando a gente começa a orar e a meditar na palavra de Deus, a gente vai entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade dele, não a nossa. E a gente começa a caminhar dentro da vontade dele e começa a ter resultados dentro da vontade dele. E o principal resultado da nossa vida se chama fruto do Espírito, com 3 gominhos lá. É amor, alegria e paz. Amor, alegria e paz são coisas que a gente não consegue produzir, por mais que a gente tente. Ou se a gente consegue produzir, é passageiro. Agora, Deus tem para derramar sobre a nossa vida de maneira abundante. Quando a gente caminha com Ele, a gente vive alegre, satisfeito nele. A gente busca realizar a vontade de Deus nas nossas vidas. E não há nada que exija tanta coragem quanto tentar viver de acordo com a vontade do nosso poder superior e quando há constante pressão, principalmente para não fazê-lo. Se você pegar a sociedade, o nosso mundo que está ao nosso redor, ele vai dizer, para que fazer isso?
Para que viver dessa forma? Se você tem essa determinada compulsão, se solte de uma vez e vá praticar o que você queira fazer, né? E esses dias atrás eu vi numa rede social, não vou dizer qual, né? Uma rede social de vídeos aí, uma montagenzinha muito legal, que era assim, faça tudo o que te faz feliz. E aí a pessoa sorria, né? Mas no final ela fechava o rosto assim e colocava embaixo, assinado Satanás, né? Por quê? Porque se a gente fizer tudo aquilo que nos faz feliz, esse mundo vai virar uma anarquia total. Ninguém mais sabe para onde a gente vai caminhar. Eu não posso fazer tudo que me der na telha, eu não posso fazer tudo aquilo que me faz feliz. Vou dar um exemplo aqui, maluquice, tá? Ah, mas me faz feliz andar nu na rua. Você vai ser preso por atentado ao pudor, né? Te faz feliz? Te faz, mas você não pode fazer. Nem todo mundo pode fazer isso. Aliás, ninguém pode fazer isso, porque é um crime, é contra a lei, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que existe uma vontade soberana, inclusive impressa no ser humano, como se fosse uma impressão digital no ser humano, que faz com que ele entenda, assim, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Você já percebeu que a gente, quando está fazendo algo errado, a gente sabe que é errado, ainda que ninguém tivesse falado para a gente que é errado? Por quê? Porque existe essa impressão digital na nossa vida, essa consciência que nos mostra, muitas vezes, até essa imagem de Deus no ser humano, como a própria Bíblia fala. Em terceiro lugar, quando a gente ora e medita, a gente não só entende a vontade de Deus, mas a gente recebe forças para fazer a vontade de Deus. Isso é muito bom. Aquilo que está enfraquecido na nossa vida ganha força para a gente ir e praticar, ganha motivação para a gente praticar a vontade de Deus. E eu aprendi algo sobre meditação, refletir na palavra de Deus. Não estou falando aqui de meditação de esvaziar a mente, nada disso. Estou falando de meditar na palavra de Deus, de pegar um texto bíblico e meditar. Eu aprendi com o Wayne Cordeiro, um livro chamado Mentores Segundo o Coração de Deus. Ele coloca isso como top, a palavra top, T-O-P, né? E a gente foi adaptando com o tempo, e isso aqui eu aprendi com o pastor Samuel Gil, que já partiu para a eternidade, né? O saudoso Samuel Gil, que muitas pessoas aqui do Celebrando conhecem. Ele criou ali o topo. Então, aquele acróstico, a palavra na vertical, que traz para a gente cada um dos sentidos ali na horizontal. Então, ele trouxe para a gente o seguinte, topo, texto, observação, prática e oração. Isso é uma forma de meditar. Então eu vou pegar o texto bíblico lá, vou abrir a minha Bíblia e vou ler um texto bíblico. Vou ler atentamente cada palavra, cada vírgula, respeitar as vírgulas. Vou ler o texto, ok? Li o texto. Segunda coisa, eu vou observar o texto agora. Eu vou tentar entender o que aquele texto está querendo dizer para a minha vida. Terceiro lugar, eu vou entender o que aquele texto está trazendo como prática para a minha vida. E, em quarto lugar, eu não saio desse momento de meditação sem uma oração. Eu leio e eu vou pensar em tudo aquilo que eu meditei, mas eu saio com um desafio prático. Eu vou orar e entender isso como um desafio prático. A gente tem que meditar na Bíblia para entender a vontade de Deus e não errar mais. Não errar mais. A gente precisa meditar na Bíblia para conhecer a sua verdadeira identidade. Onde ela está? Na Bíblia. E a gente precisa meditar na Bíblia para ter orientação para viver. Então, eu quero trazer esses princípios aqui de forma breve para você e trazer a seguinte pergunta. O que eu estou fazendo para melhorar o meu relacionamento com Deus? É sobre isso que a gente vai partilhar hoje. O que você está fazendo para melhorar o seu relacionamento com Deus? Ah, vai chegar lá no grupo e vai falar, oi, meu nome é fulano, sou filho amado de Deus e eu estou fazendo isso aqui. Ou você pode até pensar no seguinte, eu não estou fazendo nada para melhorar o meu relacionamento com Deus. Então vocês vão conversar sobre isso ali no grupo hoje e você mesmo vai traçar um objetivo para a sua vida. Qual o melhor dia, qual o melhor horário para você parar e refletir na palavra de Deus. Que Deus abençoe aí a sua vida. A gente já volta aqui com a nossa
oração da serenidade. Em todos os encontros aqui do Celebrando Restauração, a gente dá uma oportunidade para as pessoas abençoarem aqui o nosso ministério através dos seus recursos, aquilo que a gente chama aqui de ofertas. Nosso ministério, ele é sustentado também pelas suas ofertas, por aquilo que você semeia no reino de Deus através desse ministério aqui. E a gente sempre fala isso, quando a gente fala de dízimos, ofertas, sempre pensa aqui na questão dos escândalos financeiros que acontecem em igrejas, né? E aqui nós somos uma igreja batista. A igreja batista ela é diferente. Por quê? Porque não são os pastores que coordenam suas próprias ofertas, é a própria igreja que coordena as suas próprias ofertas. Então, eu falo isso sempre para que você fique tranquilo com relação à idoneidade da igreja e entenda que essa oferta vai ser utilizada com muita sabedoria, com muita responsabilidade e com muito respeito também, muito temor a Deus. E se você quer abençoar o nosso ministério, você pode fazer isso de várias formas. Você vai ver aí na tela um QR Code, você pode apontar lá a câmera do seu celular, isso vai te direcionar aí para uma das contas da Primeira Igreja Batista de Curitiba, e você pode então contribuir ali por PayPal, por transferência bancária, por Pix. Você faz a sua transferência, se você está preparado para isso, e depois eu vou pedir uma gentileza para você enviar o comprovante para esse WhatsApp, para esse telefone aqui de WhatsApp, pelo WhatsApp que está aparecendo aí no seu vídeo. Então, se você puder nos abençoar, faça lá a sua transferência, mas não deixe de enviar o seu comprovante para este número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Eu espero assim que você já tenha decorado aí a oração da serenidade, que diz o seguinte: Deus, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber qual é a diferença, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para chegar à paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e plenamente feliz ao seu lado na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Não esquece aí, deixa o seu like, compartilha o link, espalha para todo mundo aí esse nosso encontro. Até o próximo encontro aí do Celebrando Restauração. Forte abraço para você. Deus abençoe.